Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de Introdução às Redes de Computadores, hoje nós vamos falar sobre a definição de rede de acordo com o seu alcance geográfico. Então, na verdade, o que nós vamos falar aqui é sobre a classificação das redes de acordo com a distância que ela consegue alcançar. Mas, para ficar mais claro, vamos já começar a falar sobre essas definições e eu vou falar da menor para a maior para facilitar o nosso entendimento. Então, o primeiro termo aí que a gente precisa conhecer é a de PAN, ou de Personal Area Network. Esse tipo de rede é uma rede pequena, uma rede de curto alcance, né? Para dar um exemplo, a gente pode imaginar aí, por exemplo, quando você entra num carro com o seu smartphone e aí você, com a tecnologia Bluetooth, que é uma tecnologia de rede sem fio de curto alcance, você consegue então fazer com que o veículo se comunique com o seu smartphone. E aí você consegue, por exemplo, atender o celular, as chamadas do celular no volante, você consegue ouvir as músicas que estão no smartphone, no áudio do carro e por aí vai. Isso porque eles estão se conversando numa rede de curto alcance. Como essa rede de curto alcance ela também é uma rede sem fio, a gente pode chamar ela de PAN, ou de Wireless Personal Area Network, ou seja, é uma PAN sem fio. A outra definição que nós precisamos conhecer é a de LAN, e essa é uma das que a gente mais fala aí ao longo do treinamento, né? E LAN, então, são as iniciais para Local Area Network, e essas são redes aí com alcance limitado. Então, para dar um exemplo, imagine a rede de computadores aí do escritório onde você trabalha, ou até mesmo da sua residência, né? Essa é uma rede, então, que ela vai ter um alcance limitado, né, normalmente dentro da mesma empresa, e aí ela vai ser chamada de LAN. Normalmente, as redes LAN utilizam o padrão Ethernet 802.3 para a rede cabeada ou o padrão 802.11 para a rede sem fio. Nós vamos falar mais sobre esses assuntos adiante aqui ao longo do curso, né? Para ficar claro também essa questão da LAN, a gente costuma falar sobre isso quando nós falamos sobre domínio de broadcast. O conceito de domínio de broadcast é praticamente o mesmo de uma LAN. Então isso vai ficar mais claro aí ao longo do curso. Uma outra definição que a gente precisa conhecer é a de CAN, significa Campus Area Network. Esse tipo de rede, às vezes, o pessoal confunde com LAN, né? Então, qual que é a diferença entre elas? A melhor maneira aí de eu explicar a diferença entre elas é dar um exemplo. Vamos pensar numa universidade. Então, uma universidade vai ter vários prédios ali. Um prédio só para o pessoal de direito, um outro prédio só para o pessoal de economia, um outro prédio para o pessoal de engenharia e por aí vai. Aí você imagina que cada prédio tem uma rede, ou seja, cada prédio tem uma LAN, tem uma Local Area Network. Agora, quando a gente pensa na universidade como um todo, você tem esses prédios também se conversando entre si. Então, quando a gente junta todas essas LANs nessa mesma universidade, nós formamos então uma CAN. Um outro exemplo de uma CAN pode ser, por exemplo, a de uma indústria. Normalmente, a indústria tem são espaços grandes, né, com diferentes prédios. Então, você tem o prédio lá onde o pessoal está montando algum produto, né? E lá dentro desse prédio tem uma LAN. Aí você tem um outro prédio a alguns metros de distância, onde tem o pessoal da contabilidade, da administração, que também tem uma LAN. Agora, quando a gente pensa que todas as LANs que tem dentro dessa indústria se conversam, aí nós estamos falando de uma CAN, ou de uma Campus Area Network. A outra definição que a gente precisa conhecer é a de MAN, ou Metropolitan Area Network. E aí fica fácil, né? Uma rede MAN ela é maior do que uma CAN e normalmente ela está falando que tem o alcance de uma cidade. Então imagina, por exemplo, a rede de uma prefeitura onde a polícia, a defesa civil, os bombeiros consigam se comunicar, né? Então, e que todo esse pessoal dessa cidade então consiga trabalhar nessa mesma rede que tem o alcance desta cidade. Então nós estamos falando então de uma MAN, de uma Metropolitan Area Network. E para terminar nós temos então a WAN, que são as iniciais de Wide Area Network. E aí nós estamos falando de redes de grande alcance, de longo alcance, né? Essa é uma das redes aí com que o pessoal
mais se preocupa quando vai falar aí sobre fazer uma prova de certificação, entender como é que funciona uma rede, tá? Porque elas são as redes grandes. Então imagina assim que você tenha um escritório em São Paulo, e esse escritório dessa empresa tenha uma filial no Rio de Janeiro e até uma filial em outro país, né? E aí você vai ligar esses escritórios através de uma rede, e aí você pode usar para isso a internet, você pode usar MPLS, enfim, existem várias maneiras aí que você pode interligar redes que estejam se comunicando a uma longa distância, né? E aí é o caso da WAN. Então a WAN ela tem algumas peculiaridades, mas também é uma rede e segue o conceito de uma rede de computadores, que é fazer com que os dispositivos compartilhem recursos e troquem dados entre si. Só que aqui, ao invés da gente falar sobre padrão Ethernet, por exemplo, a gente vai falar sobre ATM, Frame Relay, MPLS e outras tecnologias, tá? A gente vai abordar isso também ao longo desse treinamento. Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Clique no sininho para saber, para receber uma mensagem aí do YouTube sempre que nós postarmos um novo vídeo, tá legal? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.